Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola e hoje a gente vai direto ao assunto, beleza? Hoje eu nem vinheta eu vou colocar. Eu tive uma entrevista aqui exclusiva num projeto paralelo que eu tenho aqui, que é o Raizeiro Podcast. E eu tive o prazer, né, e a oportunidade de trazer o professor Douglas Costa, né, que é vereador aqui da cidade de Rio Largo. Para quem não sabe, a gente situa aqui, né, na cidade de Rio Largo. E a gente pôde falar um pouquinho do estádio de futebol, que é o assunto do momento, né? Um estádio em Rio Largo, né? Vai desafogar aí um pouquinho. Estádio Rei Pelé, que bacana seria. E o incrível, cara, eu fiquei muito feliz, cara, muito feliz. Você não tem ideia, Luiz. É que o projeto já tá pronto, cara. Inclusive, né, arquitetos e tal. Enfim, vamos primeiro botar o Douglas para falar, onde ele cita a questão do estádio e depois a gente volta para comentar aqui. Beleza? Vamos ouvir. E se a gente for fazer aqui hoje em Rio Largo, na Câmara de Vereadores, uma das maiores solicitações tem sido de equipamentos públicos voltados para o esporte. Quer dizer, não apenas os campos, um estádio de futebol, quadras esportivas, praças com equipamentos de atividade física, de musculação, uma academia popular. Então, Rio Largo é carente de tudo. Como eu disse aqui, quando secretário, nós criamos a seleção de Rio Largo e nós fomos campeões em 2021 da primeira Copa do Interior. Foram 23 cidades com seleções e nós somos campeões em pleno Rei Pelé, em cima da cidade de Marechal, e Rio Largo mostrou a sua força ali. Mas não adianta fazer time se você não tem estádio. Você tem um time, como já aconteceu em Rio Largo, você não tem um estádio para jogar em Rio Largo, você não está fazendo nada. Então eu penso do contrário. Eu penso que primeiro a gente tem um equipamento, primeiro a gente tem um estádio. Inclusive hoje eu vi o prefeito de Rio Largo conversando com o ministro Renan Filho para que traga um estádio para Rio Largo. Nós temos indicações, outros vereadores também têm indicações. Então acho que primeiro a gente tem que criar as condições para que depois a gente consiga fazer um time de futebol. O Rio Largo merece um time de futebol permanente em nossa cidade, porque fomenta não apenas o esporte, mas fomenta o comércio local, fomenta a segurança pública, porque os jovens vão fazer esporte, vão deixar de estar aí ociosos praticando o que não devem. E o que a gente sonha de verdade é que nesses 4 anos na gestão do prefeito Carlos, é um cara que gosta do esporte. E é isso aí, Luiz. Professor Douglas aí, ele cita a questão do estádio, cita também, né, um representante em Rio Largo de um time de futebol. Ele que é bom de bola, viu? O Douglas é bom de bola, Luiz. Já jogou no Penedense, né? Cidade de Penedo tem um representante, a cidade de Murici tem o Murici, né? E União dos Palmares tem um representante também. O Asa de Arapiraca, que é no interior de Alagoas, e Rio Largo também vai ter, além de estádio, vai ter um time também para representar, né? E eu tive acesso, né, a oportunidade de conversar com o Douglas e queria trazer aqui também, dizer que tudo que sair aí referente a esse estádio, a gente vai trazer aqui na íntegra, né, com exclusividade, né? A gente que fez contato com o pessoal aqui da prefeitura, dizer que eu estou muito feliz, o pessoal nos recebeu muito bem, né? Espero que dê tudo certo, quem sabe a gente não faz uma playlist, né, de tudo que sair de novidade referente ao estádio, a gente poder trazer aqui na íntegra. Então vocês têm interesse referente a esse assunto, já deixa um like, né, ativa o sininho das notificações, porque sempre que a gente postar alguma coisa referente ao estádio, você vai ver com exclusividade. E outra, se botar o primeiro tijolo, Luiz, lá eu vou estar todo santo dia, né, filmando, acompanhando, para trazer para o pessoal. A gente que é daqui de Rio Largo, vai ficar muito mais fácil a gente fazer essa comunicação. Beleza, Luiz? Eu nem dei um bom dia para você, né? Já é boa tarde, na verdade, já passou do meio-dia. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Esse assunto eu tenho certeza que lhe interessa muito, referente ao estádio, referente a um representante em Rio Largo. Manda um abraço também aí ao professor Douglas. Seja muito bem-vindo, Luiz. Valeu, Raí. Bom dia a você, boa tarde, né? E independente do horário que o pessoal esteja assistindo esse programa nesse momento. Um abraço a você, a todo o pessoal, todos os telespectadores que
nos assiste aqui no Papo de Bola. Um abraço ao professor Douglas Costa, né, professor e vereador aqui da cidade de Rio Largo, muito bom profissional. Assisti também o seu podcast já vi alguma coisa que você me mandou, um trabalho muito bem feito, muito bom, e convido a todo o pessoal a ir lá no seu podcast para ver a entrevista que você fez com o vereador sobre o assunto do estádio aqui na cidade de Rio Largo. Um estádio, na verdade, que caso ele venha a ser concluído esse projeto, muito bom para desafogar o número de jogos que tem lá embaixo no estádio Rei Pelé. É um projeto audacioso, grande, né, com uma boa capacidade, muito bem produzido, muito bem feito. E tomara que dê certo, viu, Raí? É um projeto muito bom. Eu venho há tempo falando aqui para você que o nosso futebol alagoano ele precisa dar uma alavancada no projeto, em todo o contexto do futebol de Alagoas, né? Não só Rio Largo, como as outras cidades que já têm seus estádios de futebol, dar uma melhorada no quesito campeonato, e assim que a sociedade alagoana possa ter um entretenimento a mais, né? Isso daí vindo a acontecer, que se Deus quiser vai acontecer, é um projeto muito grande, muito bom e muito valioso, né? E à frente desse projeto, o professor Douglas Costa, nosso vereador aqui em Rio Largo, que está correndo atrás para que isso venha acontecer. Tomara que a prefeitura, o governo do estado abrace a causa e quem sabe possa acontecer aqui. Estamos na expectativa para ver. Né? Junto ao prefeito Carlos. Então é isso, gente, né? Referente ao estádio, a gente vai trazer tudo aqui na íntegra. Acompanha, deixa um like, se inscreve no canal e se interessa demais. A torcida do CSA, a torcida do CRB, né? A galera aqui do interior, que Rio Largo já se considera interior, né? Que, poxa, bem mais perto, né? A gente não precisa se deslocar até Maceió, até o Trapiche. E sem contar, pô, você vê o seu time do coração, né, jogando aqui na sua cidade, vai ser muito bacana. Beleza? Agora vamos falar, Luiz, aí de CSA e CRB, eu vou dividir em blocos. Vamos falar primeiro do Galo. Beleza? Eu vou trazer aqui a entrevista do Eduardo Barroca. Eu não vou soltar aqui por conta dessa questão de direitos autorais, mas algumas coisas eu vou ler, né? E a gente comenta em cima aqui do mesmo jeito, Luiz. Eduardo Barroca admite incômodo com a má fase do CRB, mas diz: eu tenho o apoio da direção. Beleza? O CRB ontem perdeu para o Vila Nova 2-0 pela 18ª rodada da Série B. A partida foi disputada em Goiânia e com o resultado a equipe regatiana chegou a 5 derrotas nos últimos 6 jogos e caiu posição na tabela. A galera aí quis diminuir aí 6 jogos sem vitória. Ocupa o 13º lugar após a partida. O técnico Eduardo Barroca falou da diretoria e, como eu falei aí, como eu citei, admitiu o incômodo, né, dos últimos resultados. E ele disse o seguinte: tem o apoio da direção com relação muito frontal com o presidente e com o Ari Barros, né? E de verdade é a minha menor preocupação. Eu estou bastante indignado e estou bem incomodado com os nossos últimos resultados e trabalhando muito para tentar reverter, trabalhando muito para tentar encontrar soluções e tentar fazer com que os jogadores consigam aumentar o seu rendimento individual, que a gente coletivamente também seja mais forte para buscar uma vitória e quebrar essa sequência e voltar à competição. Eu já vinha citando, Luiz, em algumas resenhas passadas aí, referente ao Eduardo Barroca. Eu vou ser bem direto, na minha opinião, é fora Barroca, né? Eu acho que ele já deu o que tinha de dar, muito bem, obrigado, né? Mas perdeu o pulso. E sem contar, Luiz, que algumas coisas que o Eduardo Barroca fez, eu acho corretíssimo, cara. Tipo a formação. Ele mexeu por necessidade, né? Voltou o Matheus Albino. Eu também teria voltado, né? Apesar que o menino fez um bom jogo. Mas a gente tinha voltado com o Matheus Albino. Qualquer torcedor. O Raine entrou na lateral direita no lugar do Everton, né? Que teve um problema na coxa. Luiz Segovia no lugar do Fábio Alemão, suspenso. Tudo correto. Eu teria feito o mesmo.
Eu acredito, Luiz, que o time é muito ruim. O treinador também já puxou, esgotou o que tinha de dar já com esse jogador. É preciso mexer. Conversa não vai resolver. Até porque a diretoria já conversou, né? O Eduardo Barroca também já deve ter conversado demais com o time. Então eu acredito realmente que tem que ter alguma mudança. E para mim teria que começar pelo treinador, sim. Já que a diretoria também não vai no mercado. Tá com quase que 14 dias, se eu não me engano, que abriu a janela. E não chegou ninguém, cara, no CRB. É um absurdo, cara. Tá errado. No intervalo, o Barroca foi mexer. Aí fez 2 mudanças. Trocou o William Potker e o GG. O GG, depois daquele jogo que ele bate uma falta linda, mas não foi gol, né? Mas só foi aquilo que ele fez no jogo inteiro, bateu uma falta. De lá pra cá o GG não é o mesmo, cara. Aí entrou o Giovani e o Douglas Baggio. Tem lógica, eu também faria a mesma coisa. Só que aí o CRB vai e leva um gol com 1 minuto de jogo. De novo. Que vai, não vai, a gente tem aqui as pautas, as de sempre. Ou o CRB não segura o placar por mais de 10, 15 minutos, sempre leva um empate. Ou leva um gol no começo do jogo. E a gente fica nesse ciclo. O CRB aí pega o Novo Horizontino no próximo jogo e é fumo, não vai ganhar de jeito nenhum. Pelo menos na minha opinião. Novo Horizontino, eu já tinha dito na resenha passada também, é o 3º colocado, embaladíssimo. E depois disso é pedeira, pega o Cruzeiro. E olha lá, se ele não quiser entrar com o time reserva contra o Novo Horizontino para poupar pro jogo contra o Cruzeiro. Aí é a gota d'água. Misericórdia. Mas antes de eu ficar desabafando demais, Luiz, dá a tua opinião aí desse último jogo. Eu queria que você falasse também exclusivamente do Eduardo Barroca. Na minha opinião, já era pra ter saído, já era pra ter voltado pra Maceió só pra buscar as coisas. Já demitido. A sua opinião, o CRB, como é que você imagina o Galo, Luiz, nesse momento tão difícil aí do Clube de Regatas Brasil? Aí, veja só, eu vou concordar com você em algumas coisas e discordar em algumas outras também. Veja só, analisando todo o futebol, o CRB hoje está nessa situação, todo esse problema, eu já não vejo o CRB mais aquele time para buscar o acesso, assim como eu falava no começo do campeonato. Eu, Luiz, aqui no Papo de Bola, sou muito fã do futebol alagoano e vou torcer até o fim para que o CRB possa buscar o acesso. Esse é o ano do CRB. Para mim, na minha opinião, eu via isso lá atrás. Hoje eu já penso diferente, que talvez o CRB lute até o final por fugir do rebaixamento. Mas veja só, o problema do CRB, ao meu modo de vista, não está nem tanto na comissão técnica, está mais sim na diretoria. Por quê? Se o CRB hoje é fora Barroca e o CRB hoje é um time que não briga mais pelo acesso, por que o CRB ganhou com autonomia, com autoridade de 2-0 do Goiás? Sabe o que aconteceu? O CRB ficou lá no jogo contra o Goiás. O CRB jogou, fez um bom jogo, um grande jogo contra o Goiás, fez todo aquele incentivo da diretoria com a torcida, com o técnico, com o elenco, com tudo, e o CRB ganhou o jogo do Goiás aqui em Maceió. O que aconteceu? Ao meu modo de vista, relaxamento. Pode ser que a diretoria do CRB diga: aqui ninguém relaxa, moço, aqui ninguém relaxa. Se não relaxou, houve um comodismo, porque o CRB viajou para São Paulo para enfrentar a Ferroviária, talvez sem calçar a sandália da humildade. Já viajou provavelmente certo, junto de que conseguiria um grande resultado lá, talvez até os 3 pontos. Houve esse relaxamento, na minha opinião. Porque o CRB hoje é um time tão ruim que não briga mais pelo G4 e sim para fugir do rebaixamento. Por que o CRB vinha tão bem na temporada? E o Barroca hoje não é mais técnico para o CRB. O Eduardo Barroca, com o currículo que tem, com os acessos que tem a Série A por onde passou, não é mais técnico para o CRB pelo fora Barroca. Por quê? Ao meu modo de vista, porque lá atrás houve esse relaxamento por parte da diretoria, sim, por parte da comissão técnica também.
deixou o elenco muito, talvez muito à vontade. O CRB era para ter trabalhado melhor essa situação lá quando ganhou do Goiás. Por isso que eu sempre digo aqui, o jogo é a cada momento, é a cada dia, e o resultado é o que faz o carro, é o que faz o carrossel rodar, é o resultado do futebol. Diante do Goiás, um grande jogo. De lá para cá, o time desandou. Por quê? Culpa, ao meu modo de vista, a primeira culpa vem da diretoria. Relaxamento ou comodismo dentro do elenco, dentro da comissão técnica. Isso daí, futebol é resultado. Quando não vem o resultado, vem a cobrança. Quanto ao Barroca, eu vejo sim um bom técnico, mas sem argumento para mudar a formação do time em campo. O time não tem que entrar só em uma formação. Muda a formação no decorrer do jogo. Na tática, toda a tática do jogo se muda conforme o resultado, conforme o que está acontecendo. E quem está vindo do banco para entrar não está dando respaldo de jeito nenhum. Aí hoje o problema não só está na comissão técnica. O problema, ao meu modo de vista, vem da diretoria, depois da comissão técnica e depois elenco em campo. Tem que acordar esse pessoal. No jogo de ontem, jogo muito difícil. Fiquei triste pela atuação do Matheus Albino. Aquela falha no primeiro gol do Vila Nova. Falha total do Matheus Albino, para você ter uma ideia aí. Goleiro que estava numa expectativa aí de até um próprio Palmeiras lá em São Paulo fazer uma proposta por ele. E de repente cai tanto assim o rendimento do goleiro, de um excelente goleiro como é o Matheus Albino. Tem alguma coisa errada. E o erro, ao meu modo de vista, é o comodismo. Se não o relaxamento, o comodismo. E vindo, sim, já da diretoria do CRB. Questionado sobre os reforços, o treinador respondeu que está conversando com a diretoria sobre o assunto. Né? Vamos ler aqui, a gente comenta em cima também. A gente tem conversado sobre isso. A direção já sabe o meu pensamento. Converso diariamente com o Ari sobre esse aspecto. Né? Recentemente perdemos alguns jogadores, saíram o Daniel Lima e o Fernando Henrique e outros jogadores anteriormente já tinham saído também. Tenho conversado, não está fácil. A direção está tentando mapear, não está sendo fácil encontrar pela limitação financeira. É a limitação financeira do CRB e pelo cenário do mercado, mas a gente precisa encontrar uma solução sim para estar mais fortalecido e eu espero que isso aconteça em breve. Primeiro que o Eduardo Barroca, ele meio que também é de se entender, né? É muito combinado, né? Com a diretoria, muito combinado. Cara, eu penso assim, sabe, Luiz? Como profissional, eu que já trabalhei em algumas empresas, se você tá com uma corda no pescoço, tá precisando, mão de obra ou sei lá o que for, o cara tem que chegar com o pau na mesa, cara. Dizer, cara, tá precisando aqui, tá precisando disso, tá precisando daquilo. Aí toda a entrevista pós-jogo do Eduardo Barroca, a gente falou na última resenha, e eu até disse, parece que ele não tem nem o que falar, Luiz, o texto é o mesmo, é as mesmas respostas. Aí agora vem falar que tá conversando com a diretoria referente, que também é uma fraqueza da porra da diretoria, porque eu trouxe na última resenha, última não, tem umas 3 resenhas aí, a fala aí, né, do meu amigo Thiago Luiz, junto com Ari Barros, que ele disse que ia dar tempo, que não sei o que, pra ver se os caras desenvolvem e pra pensar numa certa contratação. Rapaz, é melhor botar o torcedor lá, que o torcedor tá entendendo mais, sinceramente, porque quem é que não tá vendo o desempenho do CRB? Faz 6 jogos, gente, 6 jogos, a última vitória do CRB, eu não sei se eu anotei aqui, cara, mas vai fazer quase 2 meses, Luiz. E no CRB se trabalha diariamente. Todo dia o pessoal lá tá trabalhando. Então, assim, demora muito, cara, pra ter uma atitude. Precisa se tomar uma atitude. Eu tava anotando aqui, Luiz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a galera pegando o pé do William Potter. O William Potter que chegou com uma varinha pra dizer que era o Harry Potter. Que eu sou do marketing, eu até disse, que presepada. Era o que ia fazer mágica no CRB, era? Porque qual foi não teve nada, cara. Léo Campos, Anderson Jesus, Dadá Belmonte. Tem um cara que defende o Mikael aqui com unhas e dentes, meu Deus do céu.
Todo comentário que a gente fala do Mikael, ele vai lá e bota um comentário no vídeo. Não dá, o Mikael não dá, cara. Moeda de troca, o Herculano, os números do Herculano falam por si só, né? Agora o cara fez uma estreia, fez um gol, aí passou 2, 3 jogos ali e fazendo gol e a galera, pô, velho, chegou. Mas não dá, o Anselmo Ramon, cara, saiu. Existe um abismo. Aí o Luiz aí, né, que não me deixa mentir, tá até aqui, disse, mas vai trazer de onde? Quem? Com que dinheiro? Aí diz que agora o mercado se afunilou, tá mais difícil de contratar e questão financeira, ok. Mas eu acredito, Luiz, que quando a janela ia abrir, isso já era para ser pensado meses antes. A janela vai abrir tal dia e você já tá aqui, ó, no mercado, ó, procurando todo momento. Aí passado 13, 14, 15 dias, que eu não sei, eu vou até olhar direitinho quantos dias já se passou. Para agora pensar no 9, pensar em algumas reposições. Muito morna a torcida a diretoria do CRB. Enquanto isso, o time vai perdendo posição. O primeiro turno vai terminar, Luiz, agora, e o CRB provavelmente termina aí com 22 pontos. E se você prestar atenção, vai ter o segundo turno para fazer 23. Para fugir do rebaixamento com 45 pontos. E olha que o CRB fez a melhor campanha da história do Galo. De toda a Série B, essa foi a melhor e tá desse jeito. Imagina, você precisa fazer uma campanha aquém no segundo turno aqui no jogo de volta, vindo já emendado de uma sequência tão ruim. Copa do Brasil, provavelmente uma eliminação contra o Cruzeiro, a verdade tem que ser dita, pelo momento. O CRB aí, eu nem sei como é que tá a Série A, mas era líder. Né? Tinha passado o Flamengo aí para pegar o CRB em crise, e esses jogos provavelmente vai ser uma eliminação. Aí como é que fica? Tem que fazer um segundo turno. É complicado, cara, é complicado. Eu tô na verdade me segurando para não extravasar, sabe, Raí? Porque o CRB começou um grande campeonato. O CRB começou um grande campeonato. E por que o time caiu tanto assim, Raí? Tá entendendo? Falta de coordenação por parte de diretoria, por parte de pessoal que estão de dentro, pessoal do futebol, para cobrar, para estar sempre em cima. Chega jogador, existe no CRB acordo de cavalheiro, existe no CRB jogador que chega com a varinha do Harry Potter, sabe? Tudo isso daí não condiz com a marca do Clube de Regatas Brasil. O CRB é um time forte, é um time grande, é um time de camisa. É muito marketing, né, Luiz? É muito marketing e pouco futebol. É muita coisa para muita conversa para pouco resultado em campo. O que tem que ser, o que a torcida quer saber, gente, é de resultado em campo. Eu ainda fico pé da vida quando vocês falam de Anselmo Ramon. Anselmo Ramon é passado no CRB, por mais que ele tenha sido o ídolo, que eu não vejo lá esses ídolos não, um ídolo que na final da Copa do Nordeste não poderia ter marcado a história do clube e bater um pênalti para fora. Sabe, aí, portanto, existe peça de reposição? Existe. Tem que trabalhar a diretoria, correr, buscar atrás e dar o material humano para o Eduardo Barroca trabalhar. Não vejo o Eduardo Barroca, de momento tá perdido, porque pode ser o técnico melhor do mundo. Se chegar no elenco onde ele não consiga formar aquilo que ele quer, passar aquilo que ele quer para a cabeça do atleta, sinceramente, ele pode ser o Guardiola da vida, ele não vai dar resultado. Próximo jogo do CRB, Luiz, é dia 26. É próximo sábado, na verdade, contra o Novo Horizontino, né? Como eu já tinha citado aqui, às 20h30. Lembrando que pós o Novo Horizontino pega o Cruzeiro. Aí vem a Chapecoense e o Cruzeiro novamente pela Copa do Brasil. Né? Só para a gente abrir aspas aqui, o Novo Horizontino é o terceiro colocado. Como eu já falei, embaladíssimo. Aí vem o Cruzeiro pela Copa do Brasil, líder da Série A, e pega a Chapecoense, que é o quinto colocado, brigando também por G4. Essa é a sequência aí, a próxima sequência do Clube de Regatas Brasil. Eu não tenho medo não, Raí, dessa sequência. Sinceramente, não tenho não. Por mais que o CRB esteja passando um momento difícil, eu não tenho medo não dessa sequência não. O campo do Manga era o Goiás, chegou aqui e perdeu. Tá entendendo? O Novo Horizontino, porque vem pra cá com todo respeito ao Novo Horizontino. Vem pra cá, tá numa boa fase, num bom momento, tá bem melhor que o CRB, mas o CRB é hora de mostrar o resultado, hora de trabalhar.
jogando em casa com o apoio da sua torcida. Ah, mas a torcida não vai porque está chateada com o time. Os que forem lá é aquele torcedor fiel, o torcedor fiel que vai lá para apoiar o time. E tem possibilidade de virar a chave? Tem. Basta trabalhar, basta querer. Certo? Se não tem técnica, vai na raça. Eu penso assim, se não tem técnica, vai na raça. Apesar que a raça hoje em dia está ficando para trás. O pessoal está jogando mais na técnica. É a bola no pé. O CRB tem a bola do jogo. O CRB consegue fazer a bola chegar lá na frente. O que está faltando é o seu Douglas, o Douglas Baggio, Breno Herculano, Mikael da vida. Botar essa filha da boba dessa bola no fundo da rede. Tá entendendo? Essa bola chega lá na frente. Tem chegado o CRB. Eu vejo o jogo do CRB. O CRB tem a bola, propõe o jogo e não consegue finalizar bem. Desde o começo do campeonato foi isso. E o Novo Horizontino, com todo respeito a ele, o Goiás era o líder, chegou aqui e perdeu. E o CRB perdeu essa técnica, essa tática de jogar bola, desaprendeu, foi como? Eu vou dizer para os jogadores do CRB, tomara que eles assistam aqui o programa do Papo de Bola. Desaprenderam a jogar, foi? Jogaram contra o Goiás com o grande Anselmo Ramon em campo. O Anselmo Ramon não disse para que veio. CRB ganhou com autonomia do Goiás. E por que não ganha do Novo Horizontino? Qual o problema? Desaprenderam a jogar bola? Desaprendeu não, Raí, é relaxamento. Basta a torcida cobrar. A torcida cobra sim, principalmente da diretoria. Da diretoria de futebol do CRB. Tem que mostrar melhor resultado em campo. E eles sabem jogar bola, sabem sim. Sabem jogar bola, todos eles sabem. Vamos falar também, Luiz, do Centro Esportivo Alagoano. Eu já coloquei aqui na tela, né? O zagueiro Jackson aí. Eu vou me levantar, aí é o jeito. Agora eu vou me levantar, sinceramente. Saiu do CRB, vem para o CSA. Vou falar o quê agora? Me diz aí, eu vou ter que me levantar aqui um pouco. Quer tomar uma água, Luiz? Pega uma água aí, viu? Mas o Jackson aí que já conheceu o centro de treinamento do CSA, que por sinal tá arrumadíssimo, cara. Da última vez que eu vi, da última vez que eu tive a oportunidade de ir no CT, muita coisa mudou. É top de verdade, né? Mas vamos falar do CSA também, que não vem numa grande fase, não tá lá as mil maravilhas também não. A rodada 13, né? A 13ª rodada aí da Série C encerrou nessa segunda-feira. Com a vitória do Náutico sobre o Caxias por 2-0, o CSA perdeu uma posição, que estava em 8º, caiu para 9º, saindo do G8 do campeonato. O clube alagoano estava vivendo um momento difícil na competição, não vence há 4 jogos, empatou aí com o Figueirense, Retrô e perdeu para Caxias e Guarani. A última vitória da equipe pelo Brasileiro foi contra o Floresta, Luiz, dia 16 de junho, então já fez mais de um mês aí, né? Faltam ainda 6 partidas para o fim da primeira fase aí do Campeonato Brasileiro da Série C. O CSA enfrenta aí o Londrina fora, o Botafogo da Paraíba em casa, Itabaiana fora, Náutico em casa, Ponte Preta em casa e o Brusque fora, né? É uma sequência aí. Cara, toda a rodada no CSA ajudava, né? O CSA, perdeu, empatou, mas não saiu do G8 e ficava nisso. A última rodada aí, no empate contra o Figueirense, tinha terminado em 8º, ainda tinha voltado o G8, mas com a vitória do Náutico, como eu citei aqui, caiu para 9º colocado. E apesar de ter saído, ainda continua ajudando, sim. A rodada ainda continua ajudando o CSA, mas o CSA não pode depender disso, né, Luiz? Tem que dar a volta por cima, tem que retornar o caminho das vitórias, né? CSA falta um centroavante, Raí, que saiba fazer gol. Um homem de frente, um homem de área, um homem que puxa a responsabilidade para si e diga, joga em mim que eu mato. Apesar de ter o Thiago Marques, né, Luiz? Mas com essa questão aí de se lesionar e a gente depender muito de Igor Bahia, tá complicado. Essa lesão do Thiago Marques, ela é de tempo já, tá entendendo? Não foi essa lesão vem atingir ele, sinceramente. O Thiago Marques joga 3-4 jogos, sente, 3-4 jogos, sente. E essa lesão é complicada no Thiago Marques, sabe? E o Igor Bahia, com todo respeito ao atleta, ao ser humano, sinceramente, eu fui para o jogo contra o Ferroviário e o CSA jogou bola até interessante, até o segundo gol. Quando o Igor Bahia entrou, o rendimento do CSA caiu demais. E essa semana o CSA melhorou muito o jogo depois que o Igor Bahia saiu, sinceramente. Eu achei assim de um jeito muito
não é culpa só do jogador, é culpa do elenco no total geral. É uma engrenagem que tem que funcionar todo mundo em campo. Quando não funciona um, aí então desarticula tudo. E o técnico, o senhor Igor Magalhães, ele tem também que ter essa formação, essa mudança de formação em campo. Sabe? De chegar na beira do campo. Eu gosto muito do Igor Magalhães, com todo respeito a ele. Mas tem momento que ele para demais, não briga demais, reclama demais, leva cartão amarelo. Quando o time precisa, como precisou pela Copa do Nordeste, ele está fora porque está suspenso por tanta reclamação. E é ele que tem que fazer o time mover em campo, é ele que tem que mudar essa forma do CSA jogar. Pelo que eu estou vendo, vai terminar o CSA ficar de fora desses 8. Desses 8 para brigar ainda pelo acesso, assim como aconteceu o ano passado. Simplesmente por um ponto, uma vitória, o CSA não entrar no G8. E os jogos que o CSA vem ter em casa, Raí, são jogos muito difíceis. E enfrenta agora o Londrina, fora de casa. Aí em casa pega a Ponte Preta, pega... Você acabou de falar aí, me fugiu até do pensamento agora, os jogos em casa... Luiz, pega o Londrina, Botafogo da Paraíba, Itabaiana, Ituano, Ponte Preta e Brusque. Tá entendendo? Jogos complicados em casa. Para o CSA ter que buscar o resultado fora. Esse jogo contra o Londrina é jogo-chave para o CSA. Se conseguir trazer um resultado, briga assim pelo G8. Se perder para o Londrina, lá vai complicar demais, eu não quero nem imaginar. É outra pressão, outra panela de pressão. Eu trouxe também, Luiz, aí a questão dos pontos, o que é que precisa para se classificar. Você disse aí que complica demais. Nos anos passados, aí de 2022, 23, 24... né? O Aparecidense se classificou com 29 pontos, beleza? Em 2022. Em 2023, o São Bernardo com 29 pontos também. Então, vamos botar uma média aí que precisa de 29 pontos para se classificar. O CSA tem 18. E o Remo, em 2024, se classificou com 26 pontos. Aí já caiu, no caso, uma vitória a menos, né? Atualmente, o CSA tá na 9ª colocação com 18. Restando 6 jogos para a fase final. E se seguir a média aí, vamos botar aí 28 pontos para se classificar, né? Nem lá, nem cá, 28 pontos. O CSA precisaria aí de 10. Então, seria 3 vitórias e um empate. E atingir aí, na teoria, o número mágico. Se restam 6 jogos, 3 vitórias já dá 50%, né? E um empate eu botar aí 55%. 55, 60%. Então o CSA precisa fazer uma campanha aí de, arredondando, 60% positiva, né? O CSA que já vem de 4 jogos sem vitória. Tem que fazer, então também é uma sequência muito difícil, né? De 6 jogos, você pode ter um resultado ali aquém em 2. O resto, cara, é vitória. Vitória. É uma sequência complicada aí pro Azulão, mas vamos pensar aí jogo a jogo. Vai dar tudo certo para o CSA, mas como você citou, Luiz, aí eu não quero nem pensar em caso de derrota no próximo jogo. O CSA realmente tem que entrar para vencer. Tem que entrar para vencer e o Papo de Bola voltar a falar bem do Centro Esportivo Alagoano, voltar a falar bem do Azulão. Porque, Raí, se for para estar com Igor Bahia, sem saber marcar, Gustavo Cachoeira, sem dar uma carreira para ninguém, certo? Eu vou mais a fundo, sinceramente eu pego no pé mesmo. Gustavo Cachoeira, sem dar uma carreira para ninguém. O Guilherme Cachoeira. O Guilherme Cachoeira é tanta coisa que, sinceramente, a pressão vai lá para cima. A pressão estar comigo, parece. O CSA tem que ter um encaixe melhor de jogo em campo. Igor Bahia, Gustavo Cachoeira, certo? Guilherme Cachoeira, Luiz. Guilherme Cachoeira. Olha, por incrível que pareça, no último jogo do CSA, o único jogador que eu vi, assim, taticamente bem em campo foi o lateral direito. Tá entendendo? O único que eu vi. Diz aí o nome dele agora, que eu até... O lateral direito é o Albuquerque lá, joga muito. Isso, o Albuquerque, Felipe Albuquerque, foi o único que eu vi assim taticamente bem dentro de campo, jogando direitinho, voltando, fazendo o maior sufoco para voltar para marcar, porque esse meio de campo do CSA, sinceramente, o Camacho e o Nicola ali, quem faz a cobertura do garoto para subir, do Felipe Albuquerque, tá entendendo? Foi o único taticamente que eu vi assim
melhorzinho em campo. O restante, sinceramente, não me agradou, não. O time do CSA não agrada, não. Não agrada, não. E vai ser difícil. Com esses jogos que tem, com esses grandes jogos que tem em casa, e pelo futebol que está mostrando, vai ser muito difícil para o CSA. Tomara que aconteça, porque a torcida azulina é uma torcida que merece sim esse acesso. Merece esse acesso, merece essa classificação. A torcida azulina é uma torcida muito, muito fanática. Eu acho muito bonito o fanatismo da torcida do CSA. Tomara que dê certo, Raí. Estou torcendo que as coisas aconteçam, que possa fluir bem para o lado do azulão. Pablo Tomás, a diretoria já deixou claro que não vem. A gente tinha... eu trouxe aqui na última... Deixe Pablo Tomás para lá, Raí. Vamos atrás de outro, pelo amor de Deus. Eu já tinha dito aqui que tava ruim, né? O Maricá era o detentor aí do direito do jogador e deu problema. Beleza. O Jadson Oliveira disse que fez contratação com o Léo Gamalho e saiu da negociação. Eu achei também é desnecessário a diretoria do CSA, e a gente cansa de elogiar o Jadson Oliveira aqui, dizer que fez contato com o Léo, assim, mas resumindo, não saiu do zero, não trouxe ninguém. Tá de olho aí, Luiz, em Ciel e Luan, né? O CSA aí que ainda fica remando contra a maré. O mercado também não ajuda, tá difícil, mas esse camisa 9 para substituir o Igor Bahia, né, que você não gosta tanto aí do Igor Bahia, a luta do CSA em busca de um 9, Luiz. Aproveitar o momento quando a janela abre uma brecha, como abriu aquela ali para a Copa do Mundo de Clubes. O mercado está sempre atento, a diretoria de futebol está em cima no mercado, vendo já a possibilidade. Luiz, foi o que eu citei aqui quando a gente falou aí do Galo. Vai abrir tal dia, a gente tem que estar 1 mês, 2, quem sabe, já planejando, já preparando a proposta para dizer, abrir, o cabo tá lá na porta do outro batendo. Tô com uma proposta aqui e sair na frente, cara. Justamente, Raí, para compor já o seu elenco, para formar o seu elenco, dando material humano para o técnico trabalhar. Buscar um centroavante agora no CSA para chegar e resolver a situação é muito complicado. O Léo Gamalho é um grande centroavante, muito bom centroavante, mas o time, pela idade que o Léo Gamalho tem, Raí, sinceramente, precisa os meninos ter um pulmão a mais para poder botar a bola. Se a bola chegar nele, ele consegue fazer. Porque o Léo Gamalho vai marcar quem? Correr como? Tem 39 anos, quase 40 anos, não dá não, velho. Bocada. Luiz, o próximo jogo do CSA é sábado, também sábado, né, dia 26, fora de casa aí contra o Londrina às 19h30, Luiz. O CSA, no último jogo que teve, o CSA fez uma formação no segundo tempo, mudou algumas peças muito, muito bacana, tá entendendo? Entrou o Baianinho, ao meu modo de vista, o Baianinho não pode, de momento, ser reserva no CSA. O Baianinho entrou, deu um vapor grande, certo? E o time foi para cima, melhorou bastante. Aí o Igor Magalhães tem que trabalhar essa semana e botar na cabeça desses atletas. É um jogo, é decisão para o CSA, Raí. É decisão, eu falo aqui, o Luiz aqui no Papo de Bola, é decisão para o CSA. O CSA vai decidir um grande jogo contra o Londrina fora, lá no Paraná. É decisão para o CSA. Decisão, bota na cabeça do atleta. Para nós é decisão, é concentração, é treinamento, é tática, é assimilar aquilo que a gente trabalhou. Espero que dê certo. Mais uma vez, decisão para o Centro Esportivo Alagoano. Vamos lá, CSA, sou mais Alagoas. Galera, esse foi o giro de rodadas aí, né? De hoje é quarta-feira, se eu não me engano, né? Quarta-feira, beleza? Mais uma vez a gente passou aí 48 horas sem poder postar nada no canal. Questão aí de diretrizes do YouTube que não vem ajudando muito, a verdade tem que ser dita. A gente vem sofrendo muito, né, Luiz? Com questão de direitos autorais. Enfim, mas estamos ativos, estamos de volta. A gente vai trazer tudo aí referente ao estádio. Mais uma vez, deixa um like, se inscreve no canal, né, para não perder nada aí de tudo que vem acontecer aí referente ao estádio. Eu acabei de mandar uma mensagem aqui pro Douglas Costa, né, deixa nós informados, qualquer novidade volta aqui, ou chama nós que a gente vai até a prefeitura, né, vou ver se a gente consegue falar aqui com o prefeito também e deixar
o torcedor alagoano, né, e rio-larguense informado de tudo. A gente bateu a primeira monetização, né, tá faltando a segunda aí, que é a normal, né? Tá faltando os 1.000 inscritos, Luiz. Falta 100 e um pouquinho inscrito pra gente bater a meta, então nos ajuda aí, deixa um like e se inscreve no canal, que ajuda demais a gente que faz conteúdo aqui na plataforma, beleza? Galera, no mais é isso, um forte abraço, Luiz, tamo junto, viu? Até uma próxima, valeu, galera. Valeu.